Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura. E no programa de hoje, a gente fala sobre o projeto Inhamonguetá, que será lançado esse final de semana lá no Jabutipê. Tem ainda um bate-papo com Raul Krebs sobre uma exposição de fotografias aqui em Porto Alegre. E a gente começa com artes cênicas. Na usina do gasômetro, é possível conferir a performance do artista João de Ricardo. O encenador e performance João de Ricardo apresenta hoje o trabalho Love Me Boy, Kill Me Machine, que explora a figura do cientista inglês Alan Turing, pioneiro do desenvolvimento da computação e da inteligência artificial. Alan Turing foi condenado nos anos 50 por ser homossexual. Eu encontro Alan Turing e tomo um choque, aquilo que não aconteceu na minha infância, de não ter uma representatividade, alguém com que eu possa me servir de modelo. Eu já mais velho, com quase 30 anos, encontro esse homem, esse gênio, descubro o impacto que ele teve na história mundial. Foi muito por causa do trabalho dele que os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial. Foi por causa do trabalho dele que nós estamos com os nossos smartphones no bolso hoje em dia, que temos os nossos laptops, que a ciência da computação existe. Por causa dele. Ele foi precursor não só das teorias que permitiram o desenvolvimento dos computadores, quanto dos primeiros modelos, de fato, mecânicos, né, de computadores. Então, fora que ele também é pai da inteligência artificial. Coisa boa. Vamos pensar em alguma coisa boa. Eu também te amo. Mas como é que eu não vou ficar triste? Semana passada mataram 50 da gente dentro de uma boate. Eu escrevo um texto, quase como um grito, um manifesto. Eu uso o Alan Turing como uma plataforma de composição, como o espaço para eu dar o meu grito gay. Colocar as minhas dores, colocar o que eu estava pensando, e acabo montando um roteiro intertextual, né? Porque eu junto essa figura, que é uma figura histórica, um homem que de fato existiu, e um personagem da ficção científica, que é o HAL 9000. Ai, mas por que o HAL 9000? Por quê? Porque é uma inteligência artificial, sofisticadíssima, e um dos vilões mais, pelo menos para mim, mais queridos do cinema. Então eu uso no Love Me Boy, Kill Me Machine, o Alan e o Hal como duplos, né? Não se sabe se eles são a mesma figura ou se eles são eu, né? Mas então essa figura vai se dividindo no cientista e no robô, e a partir disso eu performo situações, enfim, relacionadas ao amor gay. Qual foi a minha proposição, né, para esse trabalho? Não fechar ele enquanto espetáculo. Então eu faço uma apresentação por mês, sempre na última semana do mês, e essa apresentação é única, né? Eu vou evoluindo a performance de mês a mês, e só realmente na presença do público e com a presença do público é que eu vou descobrir qual é a forma do dia. Entrar em casa, pegar o televisor e jogar pela janela, derrubar todos os móveis no chão, todos, arrancar os quadros. Eu chamo de loop. São repetições de ações que eu vou desenvolvendo, mas que eu não ligo elas numa dramaturgia fechada. Eu tenho o texto como base, e o texto já está escrito em módulos que não são lineares. Cada módulo vale por si só. Então eu vou editando esses módulos, plus as minhas ações, plus os circuitos de vídeo, de luz e de som. Todos os dias um de nós morre. Como é que tu quer que eu fique? A ideia é que, como, né, eu me articulo no meio de tantas imagens, tantas figuras,
os espectadores façam isso comigo, né? Não é nada fechado, não é uma biografia do Alan Turing, não é uma biografia do João Ricardo, não é uma tese sobre 2001, não, é uma obra de performance. E agora a fotografia, Raul Krebs está expondo no pátio Ivo Riso, aqui em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, uma série de fotografias recentes. Ele está aqui para falar sobre esse trabalho. Tudo bem, Raul? Tudo bom? É uma série que dialoga de alguma maneira com o cinema, é isso? Dialoga por algumas referências que eu peguei, né? Tem um filme de 66 do William Klein, que era um fotógrafo, e aí fez um longa-metragem que chama Quem é Você, Polly Magoo, que Polly é o nome da exposição, porque também é uma polimagem, eu divido a imagem da modelo em várias facetas. E tem essas referências, tem a Sofia Coppola, por uma coisa de figurino, que foi o Henrique Balsi que fez. De alguma maneira, então, a ficção, essa possibilidade de pensar uma narrativa na fotografia está ali, presente. Está um pouquinho ali, é verdade, é verdade. Mas eu sempre digo que são referências que parece que ficam só dentro da minha cabeça, né? Uhum. Porque eu não sei se as pessoas percebem isso se eu não falar. Provavelmente não, né? Mas isso não... Né? Referência é referência, não exclui se outras pessoas percebem ou não. A referência acaba virando parte do processo, né? Fica parte do processo, porque se for ver ali, não tem nada parecido com esses filmes que eu estou falando, exatamente, né? A maquiagem dela, que o Diego Marcon que fez, que eu dei a referência para ele do Polly Magoo, do primeiro desfile do filme. Então, é muito tênue, né? São muito tênues as referências. A gente está vendo as imagens do espaço, lá das fotos já no espaço, no Ivo Riso. Tá lá. A primeira vez que eu imprimo elas grandes, assim, eu tinha impresso antes menor. E o efeito é muito bom, ela maior, assim. Achei muito bacana. A impressão foi muito boa. Até um adesivo, eu estava meio receoso da qualidade, vi uma prova, achei muito bom. Um adesivo fosco. E como é que é para ti, assim, essa possibilidade, essa ideia de ver as tuas obras, as tuas imagens em diálogo com o público que está passando ali pelo pátio? Pois é, isso eu achei bem interessante, assim, eu fiquei um tempo pensando o que eu ia expor ali. Eu decidi por essa série de fotos quase na última hora, assim, porque eu tava a fim de fazer uma história mais de rua, assim, porque era na rua, e depois no fim achei um pouco viagem demais, acho que tinha que mostrar um trabalho que fosse um trabalho mais elaborado dentro do estúdio mesmo. Para daí colocar ele na rua, né? E eu acho que ali esse projeto, eu atendo muitos clientes meus ali no Moinhos de Vento, e esse espaço, dessa passagem que tem ali do lado da casa, eu sempre achei meio subutilizado, assim, né? E esse projeto é muito legal por isso. Quando as meninas lá da Maria Cultura me convidaram, eu fiquei bem feliz, porque eu passava por ali e parecia tão vazio, tão, né, desabitado. Né? Aí eu resolvi botar pessoas ali. Bom, isso aí acabou colocando, usando nessas fotografias pessoas, né? Mas quais, basicamente, dentro do teu trabalho, se é recorrente tu usar mais pessoas, mais retratos, mais modelos, ou o que acaba recorrendo no teu trabalho, assim? Eu gosto de fotografar pessoas. Eu gosto da interação, gosto da resposta que as pessoas fotografadas me dão, né? Pode ser modelo, ou pode ser gente comum, ou amigos, enfim. Mas eu gosto dessa interação, assim, para mim o que mais interessante é isso, assim, a troca. Né? Com objetos a gente não... Eu fotografo de tudo, na verdade, mas com coisas que não tem a figura humana. A figura humana, para mim, é uma referência muito forte de figura mesmo, assim, né? Um vulto, para mim, é uma figura interessante. E essa intersecção com outras áreas da arte também, tipo, parece bem recorrente para ti. Agora tu falou usar essa no cinema, mas a música está sempre presente também de várias formas também nos teus trabalhos, né? De um tempo para cá, sim. Sim, eu tenho trabalhado menos ouvindo música. Antes eu trabalhava bastante ouvindo música, assim. Normalmente rock, né? Que é o que eu gosto mais de ouvir. Mas agora eu tenho trabalhado um pouco menos. Mas a música está sempre, né? Já toquei em banda. A banda ainda está aí meio ativa, meio não. E os irmãos Rocha estão hibernando, existe? Estão hibernando. A gente voltou a ensaiar de novo e tocar músicas novas e terminar umas músicas que a gente ainda tinha pela metade e tal. Pô, mas as músicas eram curtas e tinha músicas pela metade, então 20 segundos e tinha de música. É incrível isso, mas tinha. A gente viu também imagens de alguns trabalhos, de outras séries, trabalhos teus aí também, no monitor ali.
Agora a gente está vendo também um trabalho que a gente falou com relação a referências musicais, né? Seu clipe também que tu também faz fotografia e direção de videoclipes também, né, João? Esse trabalho foi bem legal, assim, porque foi uma ideia do Pedro. O Pedro é um cara muito bom de trabalhar, porque ele Pedro tem Veríssimo. o Pedro Veríssimo. Esse clipe é da Banatão Block, no caso. Ele tem uma referência, ele tem as referências dele são muito boas, assim, de trabalhar. E a gente já tinha feito umas fotos onde era mais ou menos isso aí, o Pedro e o Yuri se fundiam através de um espelho segurado na mão mesmo, assim, uma foto que não tem pós-produção nem nada. Esse clipe não tem nada de pós-produção, só cenas cruas, a gente trabalhou com os espelhos mesmo. Quem dirigiu foi o Fabrício Ferman, esse clipe. Meio junto comigo, assim, mas ele assina a direção, eu assino a direção de fotografia, né, fiz toda a iluminação. E a gente trabalhou com 4 pessoas dentro do estúdio para fazer o clipe. Foi num feriadão, a gente entrou pro estúdio. É incrível que o resultado parece realmente que o clipe passa por todo um processo de pós-produção, enfim, né? Eram 3 espelhos grandes, de 1 metro por 1 metro cada um, e outros vários pequenos, assim. Raul, muito obrigado pela tua participação Imagina, aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que a exposição de fotografias do Raul Krebs, ela pode ser vista até o dia 10 de agosto, no Pátio Ivo Riso, na Rua Félix da Cunha, 1213. E agora uma dica de artes cênicas. Acontece amanhã a última apresentação do espetáculo Lugin, do ator e performer Anderson Moreira Salles. A montagem aborda a temática da solidão e do tempo, buscando uma linguagem que mistura teatro e performance. O espetáculo foi vencedor do Prêmio Açorianos de Teatro como melhor dramaturgia em 2015 e também recebeu indicações para o mesmo prêmio nas categorias Melhor Espetáculo e Melhor Ator. Lugin está em cartaz na Sala Álvaro Moreira, no Centro Municipal de Cultura. Bom, o Estação Cultura faz um breve intervalo e daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar do projeto Inhamonguetá, que será lançado nesse final de semana. E tem ainda mais dicas aqui, ó, dicas de artes visuais e música. Falando em música, a cantora e compositora Raquel Leão realiza show amanhã, a partir das 10 da noite, no Espaço Cultural 512, aqui em Porto Alegre. Antes do intervalo, tu curte um pouco do som da Raquel Leão, algumas imagens que nós temos, e a gente já volta. Levar uma herança de barro, de cá pra lá, pra espantar coisa ruim. Vou cavucar o lampejo de um fóssil, pra resguardar a esperança de alguém. Vou presentear alguém, lá pelas tantas, pra me guardar. Vou presentear alguém, lá pelas tantas, pra me guardar. Vou levar uma herança de barro, de cá pra lá, pra espantar coisa ruim. Vou cavucar o lampejo de um fóssil, pra resguardar a esperança de alguém. Vamos cavar pra procurar aquela escultura, aquele ancestral, eternizar a minha lembrança na tua imagem, o rito tribal. Vamos cavar pra procurar aquela escultura, aquele... Estação Cultura de volta e acontece nesse sábado no Espaço Jabutipê, ali no Centro Histórico de Porto Alegre, o lançamento do projeto Inhamonguetá. O projeto está sendo realizado em parceria com comunidades indígenas da região metropolitana de Porto Alegre e vai resultar em um inventário audiovisual do patrimônio imaterial da cultura destes povos. Quem nos dá detalhes do projeto é a Paola Malman, uma das idealizadoras do projeto. Tudo bem, Paola? Tudo bom. Bom, vai acabar virando um documentário, mas é um projeto de uma pesquisa bem grande, né? De aproximação com a cultura indígena, né? Uma ideia de também colocar os indígenas a trabalhar também dentro desse processo todo, né? Então, eles representam parte da sua cultura também, né, Paula? Na realidade, esse projeto, então, como tu fala, ele é um esforço de associar a pesquisa artística e antropológica, a criação de um documentário e o ativismo indígena também, né? Dessa luta que existe da resistência cultural dos Guarani, no caso, aqui na nossa região metropolitana de Porto Alegre. O objetivo principal do projeto é produzir esse documentário em colaboração com os Guarani
tanto na execução do projeto dentro das aldeias, mas também na própria equipe técnica, como tu colocaste. E a questão temática desse documentário é o próprio Inhamonguetá, que é uma prática de conhecimento indígena tradicional, não escolarizante, digamos assim, na relação com as quiringué, com as crianças, que são as crianças principalmente desses grupos de cantos que a gente escuta cantar na Redenção ou no centro de Porto Alegre, né? Então, esse documentário é sobre a relação dessas crianças com essa forma de aprendizado que vem dos mais velhos, que é a transmissão do saber através da palavra, de uma palavra de conselho. E para realizar esse projeto, vocês também estão fazendo oficinas, né, com pessoas dos povos indígenas, né, para conhecer ferramentas do audiovisual. Como é que está sendo esse cotidiano do projeto? Está sendo bem interessante, bem transformador, assim. Nós estamos muito contentes de estar realizando esse trabalho com as comunidades. Esse mês de junho, nós tivemos uma imersão na Tecoá Pindomirim, que é uma comunidade que fica em Itapuã, perto do Parque Estadual de Itapuã. E nós fizemos uma oficina, então, com esses integrantes, com 2 integrantes dessa aldeia, a André Dinarte e o Verá Neymar, para comporem o trabalho conosco. E do ponto de vista de realizadores audiovisuais, está sendo bem interessante, porque a gente tem a possibilidade de construir esse olhar que a gente vai oferecer ao público, junto com os Guarani, em termos do conteúdo que a gente filma, mas também a forma como nós filmamos, como nós registramos as falas, os sons da aldeia. Então, nesse ponto de vista, é uma criação bastante intercultural, assim, e bem motivadora para nós, assim. Bom, vocês seguem captando imagens até o final do ano. Você tem um projeto que tem 15 meses, né? São 6 meses para edição, mais ou menos isso que vocês estão trabalhando. Tipo, vocês seguem captando imagens e fazendo, porque tem essa questão que eu estava falando do tempo que tem que ser respeitado da organização da própria aldeia, né? Uhum. A montagem a gente está prevendo fazer mais por janeiro, a montagem do documentário, o corte final. E até lá a gente vai seguir captando imagens. A gente dividiu em 2 momentos, né? Filmar o inverno e filmar a primavera e verão, para pegar essas 2 estações que são 2 tempos dentro do calendário Guarani, assim. E como tu falou, assim, um dos conceitos do documentário foi atribuído pelos próprios Guarani, que é a característica com que a gente está produzindo, que é muito através do momento, né? No caso, a gente não vai lá, filma e vai embora, a gente fica, a gente faz uma imersão dentro da cultura, é uma relação de aprendizado e de percepção também, da gente conseguir se sintonizar com a percepção de quando algo pode ser filmado para eles, assim, né? E assim a gente conseguir criar de uma forma um documentário que seja de criação e não só de registro no estilo de uma reportagem, mas que ele consiga abordar essa realidade com que nós estamos tratando de uma forma não cristalizada, né? Mas sintonizada com o momento deles, né? E o momento, no caso, também significa com as situações sociais que estão ocorrendo no momento em que nós estamos na aldeia, né? E a gente, chegando lá, a gente se depara com N questões que não são o foco direto do nosso trabalho, mas que também temos que pensar como vamos lidar com isso, como nós nos colocamos diante disso, né? No Quem é caso... que está contigo nessa equipe e por que aldeias vocês estão passando? Essa equipe é formada por mim e pelo Eugênio Barbosa na direção, também na produção Pascal Berten e a Mariana Conrad, e o Verá Neymar, André Dinarte e o Gerson Gomes. O Gerson Gomes ele faz parte do coletivo de comunicação Query, que é um coletivo guarani de produção audiovisual que foi composto recentemente com o apoio do Thiago Rodrigues, da Catarse. A gente convidou o Gerson para compor conosco a equipe. E as aldeias também, elas fazem parte da equipe, né, na realidade, que é a Tecoá Pindomirim, Itapuã, a Tecoá Jataiti no Cantagalo e a Tecoá Yundi, na Estiva, que fica mais a caminho da praia. Todas são da região metropolitana de Porto Alegre e todas têm esses grupos de cantos, que são os grupos, respectivamente, Yamandu Inhamopuã, Yanderu Papatenondé e Nheambá, que são os grupos de cantos. Paola, no sábado, das 14 às 16 horas, o lançamento do projeto, vocês vão explicar o projeto, toda a amplitude do projeto, que ele é bem grande, bem extenso, né? E a ideia também tem outras apresentações, tem apresentações artísticas também dentro desse momento de apresentação do projeto, e também
tem essa questão de querer buscar novos parceiros também, né? Nesse momento de apresentação, né? Sim, na realidade a ideia de sábado não é explicar o projeto, mas é compartilhar a nossa experiência nesse momento, né? No caso de estar já começando a captar as imagens, mas também compartilhar um pouco desse aprendizado com os Guarani, né? Esse Nhemonguetá, no caso, que é essa troca de saberes. Então a gente, na verdade, vai oferecer para o público uma aproximação para as pessoas que se identificam com a questão indígena, com o nosso trabalho e que querem conhecer um pouco mais, para estarem presentes, mas também para divulgar, como tu colocaste, a necessidade da gente receber apoios para esse projeto seguir, porque ele está acontecendo com o apoio do FUNPROARTE, né, de financiamento, mas é ainda muito curto, muito pouco, comparado ao tempo de trabalho com que nós temos e com as demandas com que nós entramos em contato, né, para que esse trabalho siga de uma forma mais qualificada. Então, esse encontro vai ser uma oportunidade também da gente dialogar e trazer mais para próximo as questões guarani, as questões indígenas, né? Essa agenda toda que a gente está movimentando, porque a gente sabe que os indígenas são um exemplo, né, de resistência cultural, né, nesse país, nesse estado, né, nessa cidade. Então, a proposta do projeto é valorizar o saber indígena, a presença indígena. Então, a gente pensou desde o início do trabalho, já ter uma iniciativa de fazer essa aproximação, não só para pesquisadores da área da antropologia ou da área indígena em si, mas para artistas, para toda a comunidade, né, se aproximar do certo, trabalho. Paula. Obrigado pela tua presença, parabéns pelo trabalho. Lembrando, o lançamento do projeto é nesse sábado, lá no Jabutipê, certo? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre artes visuais. A mostra Francisco Bernan, Senhor da Várzea, da Argila e do Fogo, está em cartaz no Santander Cultural até o dia 4 de setembro. Obras do artista plástico pernambucano Francisco Bernan, que quase nunca saem do seu espaço no bairro da Várzea, em Recife, estão exibidas no Santander Cultural, em Porto Alegre. Essa exposição foi pensada um pouco para esse espaço, né? Aliás, um pouco não, bastante por esse espaço. Ou seja, eu queria que o público de Porto Alegre tivesse um contato com a obra na sua total inteireza, né? Então, por isso que eu trouxe essas grandes imagens, né, desse arcabouço em que ele criou, esse arcabouço, dessa ruína da antiga fábrica do pai, e que ele vai superpondo, né, cerâmicas e figuras e gárgulas e pássaros rocas e pelicanos, né? E ele vai, não só isso, mas também ele vai incorporando frases, pensamentos, né, de diferentes figuras importantes da literatura mundial. É a exposição que lembra os 15 anos do Santander Cultural. Dividida entre 4 vertentes, também traz atividades que incluem 4 filmes sobre o artista. A exposição está nesse espaço, ela prima por uma transparência em que você valoriza os espaços vazados do prédio aqui do Santander e incorpora essas esculturas, né? E começa por os bichos, depois chega nos pássaros, depois chega nos mitos, né? Nas figuras mitológicas, depois no Adão e Eva e no final nas fênix e nos ovos, que são uma espécie de renascimento, né? É uma ligação mais religiosa da obra propriamente dita. A obra dele, ela é um diálogo constante, né, entre essa sua visão de mundo, né, sua visão de universo e a grande ideia de ser uma obra que vem do seu inconsciente. A obra dele é uma obra importante do ponto de vista
da tradição da cerâmica, né? Da tradição da terracota, né? Ele é um artista, é um escultor vivo, né? O maior escultor vivo, não só pela dimensão da obra dele, mas sobretudo pela dimensão do que ele construiu como cenário, como palco, né? Como se fosse assim um grande palco de acontecimentos, né? E esses acontecimentos são as obras que vão acontecendo, né? Vão acontecendo de toda maneira, de toda forma. Algumas lembram uma certa visão medieval, gótica, ao mesmo tempo lembram uma coisa religiosa, né? Da capela, dos lagos, dos jardins. A Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente encerra o programa com o som do cantor e compositor Thiago Ramil. Ele faz show neste sábado, às 6h30 da tarde, no Espaço Maestro, na Zona Sul de Porto Alegre. E tu escuta agora a música Pó, do Thiago Ramil, gravada no Teatro São Pedro. Tchau e até a próxima edição. Complexo, sexo, Vênus, nexo em touro. Recorto o céu na esperança de encontrar. Cadê o nexo? Sexo não tem disso. Perdi o rim, tem dois ainda bem. Nem era compatível. O teu silêncio tá abafado de ar. Botou tatu, tá só tô eu total.